Olá todo mundo, aqui é o Daniel da Noventim Escola de Kabbalah. Estamos com a nossa aula de Zohar e a porção chamada Va'etchanan, que significa literalmente do hebraico para o português, e eu roguei, e eu implorei. Moisés fala que ele está agora dando aquela bronca para a nação dos israelitas depois de 40 anos no deserto, de ele ficar bem quietinho e muita misericórdia e sempre ajudando. Moisés percebe que ele tem menos de 40 dias primeiro desse mundo e que ele tem que assegurar que ele fala as coisas que ele ainda não disse durante 40 anos. E a porção da semana passada foi a primeira, nesse quinto livro do Pentateuco. E agora ele vai falando, que ele começa a porção falando, e eu implorei para Deus. Por que ele implorou? Porque na porção da semana passada, ele deu uma indireta para os israelitas. Falou, ó, a gente está entrando na Terra Santa. E eu não posso entrar lá. Então vale a pena já vocês começarem a se preparar para ter um outro líder. Uma pessoa, sabe, eu sou presidente nos 40 anos, né? Você tem que, de repente, se acostumar com uma nova pessoa, já colocar a tua cabeça. E ele deu uma indireta para ver se as pessoas vão querer ainda a ajuda de Moshe. Talvez eles ainda vão querer que ele entre com eles na Terra Santa e traga o poder da imortalidade. E eles não sacaram a indireta e falaram, não, que boa ideia, vamos ter uma pessoa diferente e tal. Então falou, tá bom, então eu vou rezar para que eu entre na Terra Santa. O primeiro ensinamento que a gente vai ter aqui, gente, sabe qual é a reza mais poderosa de todas? Se você já sabe um pouco de Kabbalah, você vai falar, Daniel, a reza mais poderosa de todas, a gente sabe chamar a Tfilah Le'ani, a reza do pobre, como está escrito no Salmo 112, está lá Rei Davi falando da questão da reza do pobre, e o Zohar depois fala de quanto que o pobre, a reza dele, ela entra antes de todas as outras rezas lá perante o trono do rei, como se fosse tipo Deus no trono, que Deus tem que estar no trono. Tá, são códigos, tá bom? Tem uma razão porque tem um trono, porque tem um monte de coisas assim, são alegorias para conceitos espirituais profundos. Mas na verdade, assim, e aliás, para ficar bem claro, o pobre não é a pessoa que não tem dinheiro. O pobre é a pessoa que sente que sem a luz do Criador, ele não é nada, ele é zero. E você pode pensar, mas claro que é assim, claro que sem a luz a gente não é nada. A pergunta é se você realmente sente isso no dia a dia, se você sente que eu preciso estar ligado com a luz, ou eu agora tenho um problema no meu trânsito e tenho que fazer uma questão pelo e-mail, e mais uma coisa outra chata que aconteceu aqui, e daqui a pouco eu vou voltar para o meu eixo da minha espiritualidade. Tá? Vale a pena assim você pensar nessa questão. Então, o pobre, a reza dele é ser de primeiro, tal. Então você deve talvez pegar uma pessoa, um justo, alguém assim que é uma pessoa muito elevada, para rezar por você. A gente está se aproximando a Rosh Hashanah. A gente está chegando, tá assim, ó, tem, sei lá, umas 7 semanas até chegar lá, um pouquinho mais, e essas 7 semanas passam bem rápidos. E se a gente não começar a pensar em que tipo de pessoa eu quero ser no próximo ano, não estou falando em dezembro, janeiro, estou falando na virada do ano cabalístico, que vai acontecer na Lua Nova de Libra, que esse ano é dias 20 até 22 de setembro. Se você não começar a pensar nisso agora, vai ser tarde demais, tá? Onde você estiver em Rosh Hashanah. De novo eu vou retificar, eu estou planejando que Deus me ajude a fazer essa coisa funcionar, a pelo menos deixar alguns rituais gravados online para, se você não puder de jeito nenhum vir para São Paulo, você tenha algo para você poder fazer. É melhor do que nada, tá bom? Assim, é o ideal? Claro que não. É melhor do que nada? Sem dúvida, tá? Para você poder se conectar. E parte dessa questão que Rosh Hashanah e Yom Kippur a gente reza muito. O que você faz é rezar, né? É o mês de Libra, e o mês de Libra foi feito para a gente fazer rezas. É o mês do elemento ar, é o mês que a gente precisa mais elaborar a questão dos pensamentos, da espiritualidade. Quem está com a gente no curso de astrologia sabe que a gente falou assim, na última aula, inclusive, sobre essa questão, que o mês de Libra tem toda a questão mais aérea. É o mês para você mais planejar, conversar com a luz, fazer toda essa questão. É menos para fazer as coisas funcionarem, é mais para planejamento, para pensamento, para contemplação, para realmente pensar o que eu estou fazendo com a minha vida, para onde eu quero levar ela, e a preparação tem que já começar a vir antes, né? Já falei isso, se não me engano, na aula passada e também um pouquinho na aula antes dela. Então, a primeira coisa que temos que manter em mente, de novo, de quem tem a reza mais poderosa, a verdade é que é sua. Você não deve pedir de outras pessoas rezar por você. Aliás, desculpa, sim, claro que quando outras pessoas rezam por a gente, é muito bom, para ficar bem claro, mas você não pode pedir que as outras pessoas rezem por você e você não reze por você.
Tá? A sua reza, ela é a mais importante. O processo da reza, de conversar com a luz, automaticamente desperta misericórdia. Porque se fala que realmente, assim, nós somos amados pela luz. Quanto amados, infinitamente amados. E quando a gente quer se aproximar da luz, naturalmente esse amor já transborda na gente de uma certa forma. E é muito importante a gente saber disso. E até se você se sente inútil, não merecedor, ou não merecedora, você acha que você não sabe por onde fazer e talvez alguém deveria rezar por mim porque eu não aguento mais minha vida, estou travado, estou com depressão, seja o que for, você também tem que rezar por você. A sua prece por você é mais poderosa do que qualquer outra prece que uma outra pessoa faça por você. Quando uma outra pessoa reza por você, junto com as suas preces, aí claramente isso só agrega, isso só faz uma boa festa, é essa energia de 1 mais 1 igual a mais do que 3, certo? Então, isso é uma coisa que é boa, você também deve rezar para os outros, mas se alguém pede para você rezar por ela, mas aquela pessoa não reza por si mesma, saiba que o efeito da tua reza vai ser bem assim, muito aleatório, a gente não vai saber como vai ser poderoso, tá? Agora, tem duas outras coisas que eu quero falar para vocês sobre essa porção da semana, que tem duas chamadas muito gritantes na porção da semana. Uma delas é que a gente fala do Shema Israel, e é uma coisa que eu falei bastante no ano passado, durante 2 aulas, da porção de Va'et Hanan e também da porção da semana que vem, que chama Ekev. E, como sempre, eu de repente vou disponibilizar para você essas 2 aulas que falam do Shema Israel, uma ferramenta importante, mas eu te peço, por favor, escuta depois esse negócio, tá? Não, tipo, eu falo depois que eu quero te falar uma coisa que é mais pertinente à nossa preparação para Rosh Hashanah também, e eu não quero te confundir demais. Então a aula está lá para todo sempre, e vai que um dia você quer aprender sobre essa reza cabalística tão importante e poderosa chamada Shema Israel, então você vai ter como aprender Shema Israel, tá? Então, isso está lá para você, não vai fugir. O que eu quero focar é uma outra questão que tem dentro lá da reza do Shema Israel, que é a reza mais poderosa que tem, do você se unir à luz. E tem uma outra coisa também que acontece, né? Falei que tem 2 pontos, além de rogar, tem o Shema Israel, e o outro ponto é os 10 mandamentos. De novo, Moisés fala dos 10 mandamentos, uma coisa que eu mencionei semana passada também. Isso vai acontecer de novo. Então, a gente vai ver o que é relevante sobre essa questão desses 10 mandamentos para a nossa vida. Sem mais, eu vou ler um pouco do Zohar, verso 26, e vou ler direto ao Aramaico, como sempre, e falo o seguinte: a gente vai meditar, conectar com a luz, que a mensagem que tem aqui, ela é muito, muito, muito importante, tá? E vai falar o seguinte: Rabbi Elazar patach ve'amar, Krav ata u'shma ve'gomer, tachazei, b'shar ata de'tehivat oraita l'Israel, kulhun kolot ishtakachu, ve'kut sheberichu yativ al kursaya, ודע מגו דדע התחזי ומילולה דדע נפיק מגו אילאה דעלי. ודע הוא רזה דכתיב פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש דמילולה נפקה ומליל מגו אשה ושלהובה דדע חילי לבר. ודפיקו דרוח המים דהבין חילה דאשה ורוח המים מגו שופר. שופר. דיהו כליל לכולהו נפיק וישראל יתרחיקו מדחיל הדע. Tá, esse é o verso 26, ele continua até verso 29, se eu não me engano, falando de uma coisa que aconteceu, que no momento do Monte Sinai, quando, sabe, Deus está se revelando para eles e revelando os 10 mandamentos, o que acontece? Parece que os israelitas não gostaram muito dessa ideia de ficar ouvindo esses 10 mandamentos do próprio Criador. Imagina se você consegue ouvir de fato a voz divina, como ela é sexy, como, sei lá, uma voz do George Clooney, Morgan Freeman, né? Talvez ele é Deus, ou talvez uma voz mais assim, sei lá, assexuada, talvez feminina, que a gente sabe que, como fala aquela frase, que Deus decidiu voltar e, ela está muito brava. Como seria essa conexão com essa energia divina de uma voz de Deus, né? E eles não queriam mais ouvir. Na verdade, eles falam que ele fala, oh, parou, é muito intenso. Moisés, vamos fazer o seguinte, você continua, as primeiras 3... Assim, na verdade, a gente sabe que a palavra mandamento não é correta, que não foram mandamentos. A palavra original usada no Antigo Testamento é dibrot, significam pronúncias, falas. As primeiras 3, Deus falou para eles, e o resto, Moisés falou para eles, ele foi o intermediário. E aí eles ficaram mais, Moisés a gente gosta mais de ouvir. O que significa isso? Se fala que a voz divina não é uma voz física, e para que ela pudesse se revelar,
os israelitas tinham que morrer. Tipo, se fala que as almas de todos meio que tipo, bum, sabe, meio que saíram dos corpos. E aí eles ouviram o primeiro mandamento, assim, e aí as almas voltaram para os corpos. Tipo, uou, o que foi isso, né? Eu não me lembro de ter fumado nada de manhã. Aí veio o segundo mandamento, de novo as almas saem do corpo, assim, tipo, e fica assim, os corpos ficam em estado meio que o tempo para, as almas desligam dos corpos físicos e estão ligadas com a realidade espiritual, os anjos, toda aquela coisa louca, e a voz divina de novo conversa com eles, eles, uou, de novo, e aí de novo as almas voltam. Isso aconteceu pela terceira vez. Depois de 3 vezes de morrer e voltar, e morrer e voltar, e morrer e voltar, ele falou, sabe o que? Tá demais pra gente, Moisés. Parou aqui tá ótimo. 3 tá bom pra gente, né? Então, Moisés meio que te falou, ok, de novo vocês não querem, a luz se revela para vocês, sabe? Aquele cara que falou, eu quero ser rico e consegue de fato finalmente ser rico e encontrar uma gêmea e casar e ter filhos e tudo de bom. E agora que você tem, fala, eu não sei se eu quero. Agora, para ficar bem claro, essa falta de vontade que eles tiveram, ela partiu de algo positivo, tá? No fundo eles sentiram que seria uma coisa desrespeitosa, eles não se sentiram bastante limpos para ter essa conexão direta com essa santidade divina direta. Então, se fala que não foi uma coisa ruim que eles tiveram, não foi uma preguiça ou falta de vontade, mas mesmo assim, o oponente pegou eles de uma outra forma. Tipo, eles poderiam ter pensado em, isso está acontecendo por uma razão, vamos então conectar. Quando a luz quer se revelar para você, você tem que receber essa luz. É um curto-circuito, tá? É considerado, tipo, entre aspas, sei lá, uma transgressão, um pecado. Se a luz quer se revelar na tua vida e você não quer receber essa luz, é um problema, porque se a luz quer se revelar na tua vida, é porque você está pronto para receber essa luz e se você não recebe ela, você vai querer o quê? Fazer um curto-circuito, porque você vai se esvaziar. Então, já é um curto-circuito você querer se desligar da luz por si, e aí, além do fato que você vai, sem dúvida, depois fazer um erro, hoje, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, porque faltou em você uma energia, uma dica, um ensinamento, um amor, uma motivação, para você poder estar bem numa situação de um dilema ou de um teste na sua vida. Agora, vamos entender como isso está ligado ao que acontece em Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah se fala que todo mundo morre por 1 milissegundo e todo mundo volta. Isto é, quando termina o ano cabalístico, que seria o último dia do mês de Virgem, terminou naquele milissegundo, como se fosse tipo, a luz para de vir, por 1 milissegundo todo mundo morre e todo mundo renasce. Agora, se você não sentiu isso, se você não teve um momento de uma boa, o que foi aquilo? Eu senti uma fisgada assim, significa que está desligado da luz? Não necessariamente. Eu confesso que nos últimos anos que eu ensino Kabbalah, que eu pratico Kabbalah, que eu faço Rosh Hashanah, eu não senti essa, opa, o que foi, né? Você voltou. Mas se fala que acontece. Isso é bom. Às vezes é bom, às vezes a gente tem que deixar o fracasso morrer e o sucesso nascer. Como falava o Arnold Schwarzenegger, que não é nada cabalista, mas achei bacana, como um bom pisciano, inclusive, ele é um pisciano, ele diz que quando você cai, saiba que na hora de você se levantar, a parte de você que é derrotada, fica derrotada para o chão e nunca mais levanta. E a parte de você que é a vencedora, levanta e para sempre ficará erguido e ereto. Isto é, às vezes é bom você cair, porque quando você cai, uma parte da sua atitude, da sua consciência, das suas emoções, que são negativos, que são reativos, ficam já para o chão e nunca mais se reerguem com a sua parte de luz. Achei bem bonito e interessante, então pertinente. E por isso também é bom você saber que, já que tudo morre e renasce, você tem que saber que tipo de pessoa eu quero ser. Por isso a gente também vai fazer uma preparação mais intensa, vamos ter aqueles workshops online, que como eu já falei em várias ocasiões, os primeiros 30 a se inscreverem vão receber a chance de participar presencialmente, de graça, nos dias 20 e 27 de agosto. Esses seminários estão aqui para ajudar você na prática. Muito assim, o que eu quero da minha vida? Muito do 1%. Conceitos comprovados do 1%, que acabaram de dar todo esse respaldo de que eles funcionam, tem a ver com o pensamento da criação. Eu vou, em breve, inclusive, como eu já falei, vocês como alunos terão a oportunidade de ter uma pré-inscrição antes dos demais. Tá? Então, fique bem atento e atenta. É um e-mail que eu vou mandar para você. Na verdade, imagino que, se você está vendo essa aula, eu já mandei para você o e-mail.
com as informações de como você se inscrever. A gente tem mais de 200 alunos que são mais próximos, que vão receber essa chance antes dos outros se inscreverem, e os demais, os restantes 4.000 alunos, talvez não tão ativos como você, vão poder ter essa chance de se inscrever e concorrer a uma vaga presencial também em São Paulo, mais para frente. Se não me engano, vai ser dia 2 de agosto que a gente vai abrir a inscrição para o resto. Então, se te interessa, tá aí. E fala, pô, mas Daniel, eu não vou estar em São Paulo. Então, não se preocupe, o negócio é online. Você não vai perder nada se você não conseguir participar nos dias 20 e 27 que são presenciais. Eu vou explicar mais naquele outro e-mail que espero que você leu. E vamos continuar. O que interessa é que você tem que saber que você precisa se preparar. E também vai ter o preparo espiritual, que esse vai ser um outro momento que a gente vai falar do preparo espiritual em si. A gente, inclusive, já estamos fazendo isso de certa forma, né? Essa é uma terceira aula no qual a gente vai falar de preparações para Rosh Hashanah. E aqui também o livro do Zohar menciona uma coisa sobre shofar. Eu meio que parei assim e falei do shofar. O que é o shofar? Em Rosh Hashanah, nas conexões matinais, né, a gente tem 2 noites e 2 manhãs. Nas partes de manhã, que nesse caso esse ano vai ser dias 21 de setembro, que é uma quinta-feira, e dia 22 de setembro, que é uma sexta-feira, a gente tem um momento que a gente toca o shofar. O que é o shofar? De novo, aquele chifre de carneiro, uma coisa bem grande, que a gente emana um som, que se fala que essa é a ferramenta mais poderosa que você tem para combater contra o oponente nesse dia. Porque o que significa que as nossas almas elas vão embora e voltam, né? O mundo inteiro morre e renasce. As nossas almas elas têm que passar por um certo julgamento espiritual. Como eu já falei várias vezes, não se preocupe, não tenha medo, porque você já passou por julgamento espiritual várias vezes. Se você está vivo me vendo aqui, é porque você passou por isso antes. E daqui em diante você agora vai entender melhor, então você vai ter maiores chances de ter muito mais na tua vida. Assim que você tem que encarar a espiritualidade, não tipo, ai que medo, ai que culpa. Esse é o teu oponente falando contigo, né? Que teu oponente escuta a aula contigo, não é isso? Ele está lá, tipo, comendo pipoca, tipo, sabe, você escuta uma coisa bem interessante, bem tipo, uau! Aí o que o seu oponente fala? Será? Só isso que ele tem que fazer nisso, só ele, será? E de repente você já está confuso e confusa, né? Preste atenção nessa questão também. Então, a gente faz o toque do shofar. No próprio site, onde tem o Rosh Hashanah, sabe, eu espero que já entrou lá, pelo menos para dar uma olhada, é 91.com.br/RH, RH de Rosh Hashanah, ok? Se você, inclusive, essa aula está disponível lá também, então se você quiser, você pode parar de ver essa aula por aqui, entrar lá e a aula vai continuar do ponto que você está, tá bom? www.l91.com.br/RH e você pode ver as outras aulas, a aula 2, semana passada, a aula 1, 2 semanas atrás, e além do fato que você vai ter muito material escrito que eu falo sobre os toques do shofar, como isso é dividido em 4 conjuntos, né, de 30, 30, 30, e depois mais um conjunto de 10, e na verdade tem mais no final, mais um. Então dá 101 toques do shofar, e lá tem toda uma explicação maior, escrito para você, dá uma olhadinha lá, porque até se você não participar de jeito nenhum de Rosh Hashanah, você pelo menos sabe que existem esses toques do shofar, você sabe que você tem que meditar nesses conceitos de o que você tem que limpar dentro de você, são as raízes da raiz da negatividade, e você tem a raiz da raiz do antídoto contra essas 4 negatividades principais, tá? Então, o que é esse shofar? Porque a gente falou de reza, a importância de rezar, e aqui se fala que para você poder limpar essas negatividades nesse julgamento dos mundos superiores, aparece lá o oponente, ele tem lá um arquivo lá no iPad dele, assim, e vai alma por alma, aparece lá, e ele está lá, tipo, com todo assim, tudo, mas tudo que você fez de errado, tudo que você fez certo, mas com preguiça, ou com atraso, tá tudo lá dentro. E fala que nesse momento que a gente toca o shofar, aqui embaixo, isso desperta o shofar dos mundos superiores. Tudo que a gente faz no mundo físico desperta algo no mundo superior. E tudo que acontece nos mundos superiores acaba despertando algo no mundo físico. Tá? Dá uma coisa louca que o Zohar fala que onde há terremotos, um lugar onde tem terremoto, é que nos mundos superiores está tendo uma troca de ministros. O que significa isso? Cada nação ela tem um anjo que ele é o ministro dela, ele é responsável por cada nação. E às vezes aquele anjo não está fazendo um bom trabalho, porque ele, assim, cada nação recebe o anjo que merece. E se fala que na hora de ter essa troca,
às vezes aquele anjo tem que morrer. E sim, anjos podem morrer também, ok? Eles têm a sua energia essencial, não morre, mas o anjo pode morrer. Te fala que um anjo normal, ele tem uma expectativa de vida de 500 anos. Então, tipo, não se preocupe com eles, eles estão meio que bem, mas nessa troca, pode ser que o outro anjo ele tem que matar aquele anjo. É uma coisa muito louca de falar. Eu sei, mas estamos na aula de Zohar, eu me sinto confortável de falar coisas loucas. E fala que nesse processo, se é uma briga, isso pode até gerar um terremoto físico no mundo físico. Interessante, tá? E pode, inclusive, não só precisar de um terremoto físico, qualquer tipo de bagunça, sabe? Que tem uma tremedeira no povo, uma revolução, quando o povo vai lá e de repente tem uma guerra civil. Pode ser também uma questão de que uma transição energética, de que não está acontecendo de uma forma pacífica nos mundos superiores, mas no final das contas se acerta. Então, a gente pega esse negócio e ele faz um barulho, né? Você vai ver os toques do shofar. Tem 3 tipos de toques. Tem um que é um mais longo, né? Que você coloca assim na boca e faz um... Tem um que ele é dividido em 3, que é tipo... E o outro que é quebradinho, assim. Você vai ouvir isso ao longo... Eu espero muito conseguir fazer alguns vídeos com toque de shofar para você se acostumar. E cada um desses toques desperta algo. E engraçado que quem participa de Rosh Hashanah, você vê que quando você escuta isso no vídeo, ou até antes do Rosh Hashanah presencialmente, tem uma energia. Quando você tem Rosh Hashanah, algo acontece. Realmente vem que tipo um tum, vem uma energia assim e se sente algo está acontecendo dentro para fora. Por quê? Porque se a tua alma está presente por um milissegundo, você fala que ela fica lá nos mundos superiores, precisa que a sua alma ela interaja com uma voz que é além do físico. A voz do Criador que se revelou não é uma voz física, então as almas tinham que sair lá no momento dos 10 mandamentos, no Monte Sinai, tinham que sair para poder interagir com essa voz. A voz que você precisa tirar dentro de você, que nesse caso você não precisa, não é que todo mundo vai tocar o shofar, eu vou tocar para as pessoas presentes em Rosh Hashanah, e todo mundo tem que meditar, sermos um único coração, uma única alma, um único recipiente e fluir para todo mundo. Então a sua parte passiva de escutar o toque do shofar, na verdade, não é passiva. Você tem que estar querendo que funcione, você tem que me fortalecer, inclusive quem estiver presente, você tem que meditar. Eu quero dar força para o Daniel lá na frente, porque ele está fazendo isso para mim, para todo mundo. Então, você tem essa responsabilidade, você tem que saber em que aspectos você precisa meditar para que limpe dentro de você o shofar. E o que é esse negócio do shofar? Se fala que ele é composto dos 4 elementos, na verdade de 3 mais 1, que é o quê? Você tem o sopro que sai, né, que na hora de soprar o shofar, se fala que ele tem que estar na parte direita da boca, é que você está me vendo, é o contrário no vídeo, tá? Então talvez direita aqui para você, mas a minha direita é aqui, tá? Que as câmeras ela inverte um pouco. Você coloca no lado direito, que é a coluna da direita, e na hora de soprar, se fala que o ideal é que isso gera um pouco de pressão, né? Então faz fala que a bochecha ela meio que fica assim, ela se preenche. Isso tem uma importância também. E você dá um sopro forte. O sopro é o ar, que fala, inclusive, o Zohar fala assim, engraçado, mas é verdade, sai também, não tem como não sair, sei lá, saliva, né? Cuspe, sai saliva lá, que é água, e o esforço que você faz para tocar, que você fala que quem toca, ele fica vermelho, você vê que tipo, o rosto fica meio que tipo, né, fica vermelho, é o fogo. E você tem que meditar nesses 3, que ar, água e fogo se despertam e todos nós somos terra, que é Malchut, a gente desperta essa voz espiritual, que se fala que não tem como você carregar palavras neste momento. Suas palavras, por mais que elas sejam sublimes, cantadas na voz mais linda e melodia mais maravilhosa do mundo, elas são incapazes de carregar essa informação que o shofar é capaz de carregar. Inclusive, antes da gente tocar o shofar, a gente faz uma prece juntos. É uma melodia que a gente canta juntos, ela começa Minameitza karatia anani bamerchavia, que vem dos Salmos, que fala dos estreitos eu te chamo, ó Deus. Me responda na expansão. E tem 2 explicações. O que é do estreito? Que o shofar tem uma parte estreita que é na boca. E você vê que o outro lado que sai o barulho já é expandido, é um orifício maior. E isso representa que a gente está chamando da energia de Malchut e a gente quer receber a resposta onde o mundo está expandido, que é em Binah. A gente realmente quer a luz de Binah nas nossas vidas. E depois a gente faz isso vai continuando assim, é
depois dessa frase que eu cantei agora, tem mais 6 frases que a gente canta, que elas são dos Salmos do Rei Davi, quase todas do Salmo 119, para quem quiser saber. E elas criam as iniciais, Kuf, Resh, Ain, Sin, Tet, Nun, Kabel, Rinat, Amecha, Sagvenu, Tainu, Nurá, Krasatan, rasgar o oponente, e aí a gente faz uma bênção e todo mundo fica quietinho, quietinho, que você não pode atrapalhar essa conexão. A gente toca o shofar e começa esse processo, o processo de 30 toques do shofar. Depois a gente faz uma certa prece e durante a prece em si a gente também vai tocar o shofar 30 vezes, que são 3 vezes 10, no meio da prece a gente vai parar. E a gente vai, é uma prece silenciosa, meditativa, que você vai estar assim, escaneando as letras em aramaico, fazendo download dessa energia. E em 3 momentos a gente vai parar para poder fazer toques do shofar, 10 toques cada. Então, 10 vezes 3 momentos, dá mais 30. Aí depois a gente faz uma repetição dessa prece, que eu vou repetir em voz alta, para todos os presentes que não sabem como ler hebraico, aramaico e tal, escanear. Então, eu faço para todo mundo, para a gente unir todas as nossas preces num único pilar de luz. A gente faz as mesmas 3 paradas de 10 toques. 10 vezes 3 paradas, dá de novo mais 30. Então já acumulamos 90 toques do shofar. E mais no finalzinho da reza tem mais 10 toques. E no finalzinho fazemos mais uma mais longa que fala que é bom para a gente conseguir trazer mais proteção e quebrar, romper barreiras que podem estar entre a luz e a gente para trazer renovações e inovações tecnológicas, de saúde, sociais, coisas que a gente precisa para que o mundo se revolucione e vá para um próximo nível. Que a luz se revela também através de cura da medicina, através de ideias sociais, através de um monte de, sei lá, ideias fantásticas, líderes que estão aqui para trazer mudanças que a gente pode ajudar a facilitar essa luz vir para essas pessoas. Tá? Então, esse assim, é um processo que acontece com o shofar. E por que ele menciona aqui a ideia do shofar? Que o shofar, a voz física que ele emana é só uma coisa técnica que a gente usa, é um veículo que a gente usa para pegar os 4 elementos, fogo, ar, água e terra, para que a gente possa despertar uma voz nos mundos superiores. Essa voz se fala que ela começa a gerar um problema para o oponente, coloca um vírus lá no iPad do oponente, começa a deletar tudo e confundir tudo, e se fala que isso faz o quê? Que todas as suas transgressões, elas começam a virar luz. Eu sei que eu estou falando uma coisa muito, muito estranha, tá? Fica comigo. Sim, sim. Todas as suas transgressões começam a virar luz. Teoricamente, você poderia, então, daqui em diante, o que você tem que fazer? Mate um monte de pessoas, faça coisas horríveis. Chega um Rosh Hashanah, se arrependa de tudo, e se fala que com seu arrependimento, sabe, um dia antes se arrepende de tudo, você entra no Rosh Hashanah, tranquilo, alegria, luz, poder e tal. E aí o que acontece? Toca o shofar e todas as transgressões viram luz. Na teoria, a gente realmente deveria fazer isso. Na prática, não faça isso. Primeiro que gerar mais sofrimento para os demais, você não sabe quanto que você é capaz de... Primeiro, gerar sofrimento é sempre ruim. Segundo, quanto que você é capaz de realmente transformar. Vamos dizer que você faz uma coisa que não cria um sofrimento para alguém, mas você faz uma coisa que não é certo. Se faz uma coisa que não é certa, você é uma pessoa diferente. Essa pessoa diferente vai querer fazer coisas piores e piores e piores, e de repente você fala, sabe o quê? Que eu acho que nada, e vai perder essa oportunidade. Então você não sabe que tipo de pessoa você vai transformar. Se você quiser fazer proativamente coisas erradas, você vai virar uma pessoa pior e pior e pior, que vai querer, sem dúvida, se desligar das ferramentas de luz. Então, se você está me escutando agora, você é uma pessoa que fez algumas coisas boas, mais e mais e mais, e você foi virando aquela pessoa que ia fazer mais certo, mais legal, e estudar mais coisas que, por exemplo, como essa, para te dar mais energia e luz. Entende o que eu quero falar? Espero que sim, tá? Então, essa é uma coisa sobre o shofar. Mais uma coisa que eu quero ler para vocês, mais um verso, que é verso... verso 69. Fala o seguinte. Pikuda le'ahava ve'ha'ukmina rechimu dekut sheberichu. Devai barnash lerachama lei derechimu sagik Avraham. דרכים לקודש ברוך הוא בחמה רחימו. ומסר גופי ונפשי לגבי מכאן ולפנה, מן דרכים נה לקודש ברוך הוא מקיים 10 אמירן אליו ותתם. ועלדה, כל אינון 10 ניסיוני להתנסה אברהם, וקיים בחולו לקבל 10 אמירן, כל ניסיון באמירה היא, והתנסה בהוא אמירה, וקיים בי. Isso começa no verso 69 que eu falei para você, um capítulo que chama o amor, bonito, l'amour. E ele vai continuando falando sobre isso em mais outros versos, inclusive depois, verso 146 até 150 e pouco, vai aparecendo em alguns lugares. Por que fala disso?
porque no Shema Israel, que, de novo, a gente falou isso no ano passado, na porção de Va'et-Hanan, que se revela lá, é uma reza muito poderosa, e depois que você fala, tem duas frases, uma que você fala em voz alta, né, que é Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, aí depois você tem uma frase que faz em voz baixinha, e depois você tem mais 4 partes, que juntos, se juntar todas que você fala, dá 248 palavras que a gente medita em injetar luz nos 248 órgãos da alma e do corpo, trazendo cura, proteção, rejuvenescimento, tudo de bom. E o primeiro pedaço, ele começa Ve'avta et Adonai Elohecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol meodecha. Ele fala, e você deve, e amarás, né? E assim fala, né? Amarás Deus, Adonai Elohecha, né? Adonai, Yud Kei Vav Kei, Elohecha, tipo o seu Elohim, que é Adonai, é o nome da misericórdia, o nome de Deus da misericórdia, e de novo, aí tem Elohim, que é o nome do julgamento. Deus, o seu Elohim, né? Ame a misericórdia e o julgamento. Ame os dois aspectos do Criador da mesma forma. Ve'avta et Adonai Elohecha bechol levavcha, com todos os seus corações, em plural, ou bechol nafshecha, com toda a tua alma. Que pedaço da alma? Nefesh, a mais inferior, a mais animalística. O bechol meodecha, e com todo o seu ser, e com todo o seu ser inclui toda a sua fisicalidade também, com o seu dinheiro, com seus pertences, com o seu iPhone, com o seu carro, com todas as suas habilidades, características, ame com todo o seu ser. Então tá, em quantas religiões falam dessa questão, né? Tipo, amar a Deus acima de qualquer outra coisa? A gente falou sobre isso em outras aulas, de que por que temos que amar Deus, porque Deus é uma pessoa carente? Não, porque se a luz me ama infinitamente, quanto mais eu amar a luz, eu vou entrar mais em sintonia, uma coisa que me beneficia, beneficia todo mundo, é ganha para toda a humanidade. Mas não é uma questão que você tem que amar Deus, senão ele vai ficar bravo. É para você, te faz bem. E se eu não quero amar Deus? Olha, se você fechar todas as janelas e cortinas de casa, o sol para de iluminar? Não, ele está iluminando. Você não quer a luz? O problema é seu. E quando você, depois de 39 anos, na casa fechada, sem nenhuma frestinha de luz entrando, você decidiu abrir a cortina, o sol está lá te olhando, sorrindo para você. Isso não é uma questão de você ter medo, é uma questão de, poxa, tem uma oportunidade. Legal. Vamos entender um pouquinho mais a fundo essa questão do amor. O Zohar, nessa porção de semana, fala muito, inúmeras vezes, da importância de a gente despertar o amor. Eu acho que a gente precisa ter um pequeno lembrete. Então, na Lua Nova de Leão, que espero que você consiga assistir, foi a semana passada, a gente falou da diferença entre amor e paixão. Eu acho importante a gente ter uma noção disso. Se você ainda não assistiu, assista. Tá na área de membros para você. Para quem está no pacote de dados de Zohar, sem dúvida, você pode ver. A gente explicou. Acho que sim, foi bem interessante. Vamos entender um pouquinho mais a fundo uma coisa que acontece neste mês de Leão. O mês da destruição versus construção. O poder desse mês é muito dicotômico. É tipo construção ou destruição. Nesse mês, você vai ter o dia mais negativo do ano inteiro, que inclusive está chegando, tá? O novo dia do mês de Leão, do mês de Av, né? 9 de agosto, tá? É o nono dia do mês de Av, de Leão. Este ano, ele é segunda-feira à noite até terça-feira à noite, dessa semana que você está me assistindo. É um dia assim que é o potencial mais negativo, mas se fala que na verdade esse é o dia mais positivo potencialmente, por isso você vai ter o mesmo tamanho do teste. E se você não conseguiu revelar o ápice da positividade, então naturalmente o default, né, que por tabela, é que você vai ter o mais negativo. Então você tem que saber ter alguns cuidados nesse dia, um dia para não discutir, para não brigar, para você ficar low profile quanto mais possível, tá? Tem pessoas que fazem jejum para você diminuir a fisicalidade, mas fazer jejum para ficar mais irritado, então, né? Talvez não faça jejum e fique menos irritado. Mas é um dia meio, sabe, se você puder ficar debaixo da cama e não trabalhar, ótimo. Você tem que trabalhar, vai trabalhar. Mas fique, de novo, low profile. Perfil baixo, não chama muita atenção. Legal. Aí você tem, depois você tem um dia mais positivo do ano inteiro, com exceção de Yom Kippur. O 15º dia do mês de Leão é um dos dias mais positivos que tem. E é o dia do amor, inclusive, o dia das almas gêmeas, que eu falei sobre isso na Nova de Leão. O que significa destruição e construção? Essa porção da semana Va'et-Hanan, ela sempre vai cair, né, nesse momento do dia mais negativo do ano. Sempre. E se fala que no final de semana dessa semana, que tipo esse, sei lá, Shabbat dessa semana de Va'et-Hanan, a gente sempre vai ler uma porção chamada Nahamu,
Tá? É o primeiro Shabbat da consolação. Nachamu significa consolem-se. Começa com é um canto assim, muito bonito, se não me engano vem do profeta Isaías, eu tenho que me lembrar, mas começa com Nachamu, Nachamu, Ami. Consolem-se, consolem-se, meu povo. E a gente começa as 7 semanas que vem antes de Rosh Hashanah. Terminam-se as 3 semanas das 3 primeiras Sefirot, Keter Binah, e agora estamos entrando nas 7 semanas que vem antes de Rosh Hashanah, que o preparo tem que ser mais intensivo para Rosh Hashanah. Tá? Então, essa questão de Nachamu é que a gente realmente tem a luz da consolação vem para a gente. E o que é essa consolação? Né? Eu falei, acho que num outro momento, uma aula gratuita, o que é a consolação? Consolar alguém. Fazer carinho na pessoa, vai dar tudo certo. Para você consolar alguém, você tem que realmente sentir a pessoa, você realmente tem que se importar com aquela pessoa. E para que a pessoa consiga receber o teu consolo, ele também tem que se importar com o seu consolo. Faz sentido? Tipo, imagina quando você está passando mal, vem alguém e fala, vai dar tudo bem, vai dar certo. Você tipo, valeu, mas sabe, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Tem que ter conexão. E quando mais você desperta esse amor para a luz, através de tudo que se faz, aproveitar cada ação que nós fazemos para, sabe, deixa eu querer amar a minha vida. O que significa amar a luz? O Zohar fala, ame as 10 Sefirot. O que é 10 Sefirot? Então, temos no curso nível 5, a gente aprende sobre os atributos, né? Seriam os 10 atributos divinos das 10 Sefirot. Entenda melhor esses atributos e você vai conseguir amar mais o seu tikkun, amar o seu processo, que você vai entendendo que você pode despertar os atributos divinos das 10 Sefirot dentro de você. E aí você vai conseguir fazer o quê? Amar mais o seu processo. Então, seria isso, assim, amar Deus, que é uma coisa abstrata. Deixa eu abraçar Deus, né? Deus está dentro de mim, então deixa eu me amar. Mas amar Deus significa você amar as 10 Sefirot, entender esse processo, tá? Sem ser prolixo demais. Então, o mês de Leão nos chama para a gente prestar atenção que se a gente não alimentar o amor, por tabela, a gente vai querer alimentar a destruição. Se a gente não alimenta a construção. E o resumo da ópera, isso vem de um cabalista chamado Rav Ashlag. Eu vou resumir para você, é o seguinte. Se cada vez que acontece uma coisa que está ligada à destruição, você fica bem, então você se alimenta pela destruição. E se cada vez que acontece uma coisa que é muito positiva, uma coisa do bem, e você fica bem com isso, você se alimenta pela construção. Então, quem de nós vai falar, não, eu me alimento da destruição? Quem vai falar isso? Ninguém. Todo mundo acha que a gente se alimenta da construção. Mas a verdade é o seguinte, se uma pessoa, ela está fazendo um erro, e você fala, para de fazer isso que está errado, e a pessoa não te escuta. E ele fala, fez errado e se deu mal. E você fica bem, fala, você viu? Eu te falei, agora você vai me escutar. Se algo dentro de você, um nanômetro, um nanolitro, poeira dentro de você, gostou dessa questão de que a pessoa fez o erro, por todas as boas razões, você está se alimentando pela destruição do outro, né? Quando você vê aquela piada uma coisa que eu já mencionei em algumas aulas, quando a tua melhor amiga, ela está, destruída, o seu melhor amigo, aconteceu tudo de errado, ele está mal, brigou com a esposa, ela brigou com o marido, então para separar, perdendo dinheiro, está tudo ruim, a pessoa pede sua ajuda, e você fala, deixa eu ajudar você. A pessoa está desesperada, fala, olha, eu te suplico humildemente, por favor, me ajude, vamos tomar um café junto, preciso de uma dica sua. E você vai lá, não, claro, vou te ajudar. Agora, se a mesma pessoa de repente liga para você, você não sabe como a vida está boa. Eu estou assim, nunca tive tão feliz com meu marido e esposa, tá? Nunca tive tão incrível, meus filhos estão tirando só notas 10 um depois do outro na escola. Estou ganhando dinheiro que eu nunca ganhei assim, estou ficando rico ou rica como eu nunca fiz antes. Estou emagrecendo, estou lindo, estou bonito, estou bem, estou forte. E você está ao oposto. Você está brigado com tua esposa, está chateado, nada vai na tua vida, você está perdendo dinheiro. E a pessoa fala, vamos tomar um café juntos, eu preciso compartilhar contigo esse momento. E você não consegue ter tanto prazer nesse momento de construção do outro, senão que você não quer se alimentar da construção. Pense nisso. Né? Eu sei. Eu não estou nesse nível de me alimentar só da construção e nunca da destruição. Mas eu sei e me policio bastante. Se cada vez que uma coisa de ruim acontece, prenderam um corrupto da política que ele merece estar preso, e dentro de mim eu fico feliz, merece, morra, sabe? Eu estou me alimentando da destruição. Então a gente não
tem que querer justiça? Claro que é bom querer justiça. Temos que viver numa sociedade corrigida. Mas a pergunta é, você fica feliz que o outro se deu mal? Ou você pensa, puxa, vamos focar em como construir? Tá? Sabe o que? Você talvez não tenha... Eu tenho que estar triste que o malvado se deu mal? Não sei. Mas ficar feliz que ele se deu mal? Sabe, é um pouquinho assim. Ficar feliz que podemos construir algo de bom, aí já é a direção mais certa, tá bom? Falei demais. Você ganha mais informações interessantes sobre as questões do toque do shofar. Entre no nosso site, lá no l91.com.br/Rosh Hashanah, se você não está me vendo lá, assista lá. Dê uma olhada melhor sobre a preparação, tem muito texto, eu sei, vale a pena. Aproveite agora, tá bom? Aliás, as vagas vão acabar bem rápido, ok? Especialmente para Yom Kippur. Eu recebi um telefonema do hotel que tem menos espaço que eu imaginava. Eu pensei que ia ter espaço para 70 pessoas e, na verdade, tem espaço para bem menos. Eu estou negociando se dá para aumentar de 50 para 60. Eu estou convencendo eles que não é uma questão de segurança, mas Yom Kippur vai acabar em breve. Então, se você quer participar, inscreva-se ou para o como, inscreva-se já. E depois a gente vai fechar esse Yom Kippur, vai ter só Rosh Hashanah, e depois também vai encerrar Rosh Hashanah, porque também tem limite de Rosh Hashanah, ok? Amigos e amigas, muito obrigado. Eu vejo vocês na aula que vem. E como sempre, até então, tudo de bom.